Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Você é uma pessoa grata? Vamos medir seu nível de gratidão. Alguém te fez alguma coisa muito boa e você ficou extremamente agradecido. Mas passam-se os dias, os anos e você precisa novamente dessa pessoa. Só que agora ela te diz não. Qual é o seu sentimento em relação a ela, em relação ao não? Você fica estressado, decepcionado, frustrado, irritado? Ou você compreende esse não e continua grato pelo menos pelo outro sim que ela te deu há temporadas atrás? Assim vai medir seu nível de gratidão. E se você disser que você fica estressado e você não aceita o não, você não está sendo uma pessoa realmente grata pelo que ela fez inicialmente. E quando nós fazemos isso com as pessoas, nós fazemos isso com Deus também. E eu quero te falar que o Senhor, Ele diz para nós sim, que é uma bênção, e Ele diz para nós não, que também é uma bênção. O sim de Deus e o não de Deus é tão bom para nós quanto um ou outro. Porque o Senhor, Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe os nossos caminhos, Ele sabe quais são os riscos que estamos expostos e Ele sabe quais são as vantagens que nós temos no futuro. Por isso Ele nos diz sim ou não em determinados momentos. Às vezes também Ele nos diz espera. E eu quero deixar essa mensagem para você como exemplo de 3 mulheres da Bíblia. A primeira delas chama Ana. Ana foi uma mulher que vivia sendo humilhada pela outra mulher do seu marido. Porque Eucana tinha 2 mulheres, tinha Penina e tinha Ana. E Penina era uma mulher que tinha muitos filhos, ao passo que Ana não tinha nenhum. E essa Penina debochava porque Ana não tinha filhos. E Ana se sentia humilhada, ultrajada, porque naquela época não ter filhos era uma vergonha. E Ana, o que ela vai fazer? Durante anos ela fica chorando. Durante anos ela fica se lamentando. Durante anos ela está frustrada. Até que de repente ela se levanta e vai diante do Senhor no seu altar. E quando ela chega no altar de Deus, ela faz um compromisso com Ele. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo o filho. O Senhor me dá e eu te entrego. E essa criança vai ser criada no templo. E o Senhor ouve Ana. E aqui Ele vai dar a ela esse filho. E ela vai amamentar essa criança. E quando essa criança é desmamada, ela entrega essa criança ao profeta para que o profeta crie o menino. Ela teve o trabalho, de gestar, teve o trabalho de ter o filho, de amamentar e de entregar no altar do Senhor. E ali um coração grato. Ela cuidava do menino, mesmo ele estando longe, mesmo ele não vivendo com ela, ela cuidava dele normalmente. E essa mulher, ela vai fazer um hino de louvor ao Senhor, de gratidão, porque ela teve aquele filho. Mesmo ela não vivendo com o filho, ela agradece o Senhor e entrega o filho no altar e ainda louva o Senhor por esse menino. E nós, o que faríamos? Se nós conseguíssemos alguma coisa que muito é o nosso desejo, nós entregaríamos ao Senhor e ainda seríamos gratos? Esse é meu primeiro exemplo. Segundo, Débora. Débora, ela era uma juíza e Débora, o Senhor entrega uma palavra de que é para ela mandar um determinado guerreiro ir com o povo de Deus para uma guerra, porque esse povo estava sendo subjugado pelo inimigo. E ela dá o recado e ele fala, não vou não, só vou se você for. E ela vai para uma guerra. Ela vai para uma guerra porque ela queria que aquele povo fosse liberto. Ela entendia que Deus tinha dado uma palavra de vitória, mas não era para ela ficar parada. Porque se ela ficasse, aquele homem não iria para a guerra. E o povo continuaria naquele mesmo lugar. E ela vai e aquele povo vai ganhar a guerra através de uma outra mulher que ela já tinha profetizado que ganharia. E ali o povo de Deus é livre daquela carga, daquele jugo. E essa mulher, ela vai também agradecer a Deus, ela vai louvar o Senhor. Quantas vezes louvamos ao Senhor, mesmo sabendo que passamos por extremas guerras, por momentos que nós pensamos que não vamos conseguir. Quanto temos louvado e agradecido a Deus? Esse é meu segundo exemplo. E o meu terceiro para você não poderia deixar de ser Maria, mãe de Jesus. Essa é uma improvável, uma mulher de uma pequena cidade totalmente insignificante, que o Senhor acha graça nela e a chama para ser mãe de Jesus. Ela é solteira, comprometida para um casamento, virgem, e de repente ela vai se ver na situação de grávida, sem um marido, sem nenhum tipo de estrutura, sem preparar para nada, e diante de uma cidade totalmente preconceituosa, e ela vai ser uma mãe sem conhecer um homem. E como é que ela explica isso para o noivo? E qual é a situação da vida dela? E ela vai falar o quê? Que se cumpra em mim tudo o que está escrito ao meu respeito. Essa é a resposta dela.
que ela aceita o que o Senhor vai fazer na vida dela. E ali ela vai engravidar, o noivo vai entender, porque todas as coisas de Deus são alinhadas, e ela vai louvar o Senhor. E ela vai falar assim: olha, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E você? Como você se comportaria diante de uma situação difícil ao ponto de ser impossível aos olhos humanos, mas Deus dizendo que vai fazer? Como você se comportaria? Essa é a meu terceiro exemplo para você. E eu gostaria que você meditasse em todos eles. Porque o Senhor, Ele tem plano, tem propósito na sua vida, que no final é vitória. Se você compreender, você se entregar e ser grato pelas coisas que o Senhor faz na sua vida, pode ter certeza que o maior e melhor Ele ainda fará. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.